Howard Marks vendeu algumas ações brasileiras e comprou outras, enquanto Warren Buffett vendeu ações para comprar título público americano. Mas ele também andou comprando umas novas ações ali para o portfólio. Vamos entender todas essas movimentações, começando aqui com Warren Buffett. Então, como vocês sabem, a Berkshire Hathaway é a holding do Warren Buffett, onde ele detém participações, empresas próprias dentro do portfólio, e tem as empresas a qual ele investe, que foi também um grande sucesso, com grandes valorizações, né? E o Buffett, ele vendeu recentemente muitas ações, principalmente aqui a Apple. Foi uma movimentação inclusive rara dele fazer uma venda aqui de cerca de metade da sua posição da Apple. 49% das ações da Apple foram vendidas. E também vendeu aqui o Bank of America, 8,75% do que ele tinha de posição, mas ainda são as duas maiores posições da carteira dele, como você pode ver aqui. Aqui está a porcentagem do portfólio, 30% ainda é Apple, 14% é Bank of America, 12% a American Express, 9% a Coca-Cola e 6,6% a Chevron, e seguida 5,75% a Occidental Petroleum. E aí eu queria destacar para vocês isso, né? Ele vem aqui geralmente aumentando as posições em petrolíferas, ganhou um peso grande aqui em relação a um tempo atrás, né? A Occidental Petroleum, a Chevron até vendeu um pouquinho aqui, 3,5%, mas normalmente a gente está vendo ele aumentar a posição nas petrolíferas. A Occidental Petroleum aumentou aqui mais 3% recentemente. E eu sempre digo para vocês que petróleo na casa dos $70, 75, na minha visão, sempre gera oportunidades em petrolíferas. Mas o fato é que você olhando o que aconteceu no portfólio dele, foi majoritariamente disparado mais vendas do que compras. Inclusive ele até tem duas novas compras que eu já vou comentar com vocês, mas não chegou nem perto da quantidade de ações que ele vendeu, por exemplo, da Apple, né? Foi uma venda grande. Eu já venho dizendo para vocês há um tempo que as ações techs dos Estados Unidos, elas não estão ruins, elas estão boas, elas continuam performando bem, porém existe um exagero, né? A alta nessas ações são muito grandes. Então isso aqui pode ser um ponto que o Warren Buffett está enxergando, que talvez essas empresas possam ter uma correção mais severa à frente. Ele está vendendo ações, deixando na renda fixa de curto prazo para ficar atento às oportunidades. Vamos dar uma olhada nas compras que ele fez agora. Então a Berkshire compra duas novas ações em portfólio, investe cerca de $500 milhões. Por que a gente compara essa quantia, que não é irrelevante, mas assim, comparando com o valor que ele vendeu ali na Apple, que era uma posição gigantesca, acaba sendo muito pouco. Ele vendeu ali uns 75 bilhões aproximadamente e comprou 500 milhões, então é muito diferente, mas isso mostra um pouco o que ele vem fazendo. Ele vem buscando novas alternativas. É difícil meio alta na bolsa, mas ele encontra duas empresas menores aqui, a Ulta Beauty, varejista de cosméticos, curioso até ele comprar essa ação, e a empresa aeroespacial Eiko, que pode ser bastante interessante, né? Eu não vou comprar essas empresas, são empresas menores ali, mas o fato é que o Warren Buffett muitas vezes ele tem uma visão muito à frente, né? A gente vê ele comprando aquela empresa chinesa que eu sempre esqueço lá de carros elétricos, o nome dela, mas enfim. A Berkshire comprou, por exemplo, a Activision antes da Microsoft comprar a empresa, ou seja, teve um ganho gigantesco nessa empresa, aquela de videogame. Assim, vai saber se tem uma informação privilegiada, embora a Berkshire garanta que não, mas enfim, isso mostra que eles estão sempre à frente. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a Berkshire nesse momento ela acumula um caixa de 277 bilhões de dólares, é muita grana. Ele já estava com um caixa grande e isso aqui foi aumentando, os dividendos vêm caindo e caindo e caindo, ele estava segurando as compras, agora ele faz essa venda na Apple, é muita grana. Aliás, a própria Apple ela continua performando muito bem. Você está vendo que entre esses zigue-zagues nós estamos vendo por trimestre, então é muito sazonal os resultados, mas olha só, o segundo trimestre de 2023 foi inferior a esse trimestre agora, 2 e tantos bilhões acima já do trimestre anterior. Então ela vai subindo os resultados, o lucro continua a crescer aqui na Apple. O lucro da empresa do Warren Buffett aumentou 15%, de 10 bilhões no ano anterior para 11,6 bilhões. Quase metade desse lucro dos negócios de seguros da Berkshire, falando das empresas ali do grupo, veio da parte de seguros da automóveis da Geico, né, que o lucro quase triplicou. As demais ficaram meio que estáveis. Então, lembrando que a empresa, a Warren Buffett, a Berkshire, ela tem não só essas empresas que ela investe, mas tem uma participação que ele possui. E aí ele tem empresa de utilidade pública, tem empresas de transporte ferroviário e tem a seguradora, que são as maiores posições.
Bom, então resumindo, a Berkshire tem uma posição relevante de empresas próprias, uma posição muito grande em empresas que ela participa, a maior delas é a Apple ainda, com 84 bilhões investidos, e só para você ter uma noção, o caixa da Berkshire é 277 bilhões, então daria para comprar várias Apples aqui, né? Olha só o quanto de dinheiro que tem. E majoritariamente essa grana aqui da Berkshire está alocada em títulos de tesouro de curto prazo, ou seja, lembrando que a taxa americana está em 5,5%, é uma taxa alta, mas ele coloca em título de curto prazo porque é aquilo que eu falo para vocês, né? Reserva de oportunidade, ele tem que estar atento porque a qualquer momento pode acontecer uma queda, então ele tem que estar com esse dinheiro preparado para comprar ações caso realmente aconteça uma correção, ou caso ele ache aí, de repente, uma grande oportunidade. Lembrando que hoje em dia é muito fácil você investir na Berkshire ou qualquer outra empresa que você queira e até mesmo ter uma reserva de oportunidade. Eu utilizo aqui na CoinFury, olha só, eu abri conta então nessa corretora que não me cobra taxa nenhuma, é livre de corretagem, que eu não fico sofrendo com os spreads para transformar real para dólar, é muito tranquilo fazer tudo isso rápido, faço um Pix em reais se eu quiser e já está ali em dólar rapidinho, sem taxas. Eu ganho esse dinheiro parado lá 6% ao ano, porque é 0,5% a mais da taxa de juros americana no momento, que está em 5,5%, e aí eu vou ganhando então diariamente, embora seja anual, eles pagam ali diários os dividendos, os recebimentos ali de 6% ao ano, né? E eventualmente vocês sempre vêm aqui eu passando $200, $50, $500, depende ali, eu vou passando para minha carteira de trading, que é onde eu realmente compro as ações ali para levar elas para o longo prazo. Então eu vi aqui em trade, olha, eu posso comprar, por exemplo, a Berkshire, que no momento está subindo 0,7%, aí eu só digito o valor aqui que eu quero em dólares ou deslizo aqui com a barrinha. Lá nos Estados Unidos não tem essa frescura de ação, você não precisa ficar preso na quantidade, você pode comprar por dinheiro. Então, se eu quiser $1 da Berkshire, eu posso fazer isso, tá? Mas eu não vou fazer nenhuma compra aqui, não quero recomendar, mas só saibam que tem aqui várias ações para você investir do mundo inteiro e tem também Bitcoin, caso você compre, e a lógica é a mesma, muito fácil também. E você abrindo a conta na CoinFury utilizando o meu código de boas-vindas que está na descrição do vídeo, você concorre a ganhar até R$ 2.500 em ações do Banco do Brasil, porque também tem ações brasileiras aqui caso você queira comprar pela plataforma. E o que eu acho então do Buffett estar vendendo as ações para colocar em renda fixa de curto prazo? Recessão? Bom, primeiro que isso não tem nada a ver com recessão, continuo batendo na tecla que não vai haver recessão nos Estados Unidos, mas essa é a minha opinião, você pode pensar diferente. E aí tem outro ponto, techs então estão muito caras e podem ter uma correção muito forte, e aí lembrando que é o seguinte, se os Estados Unidos caem muito lá, aquele humor acaba afetando o Brasil e a gente acaba caindo junto, mesmo que não seja recessão. Porém, recessão é muito pior, a nossa bolsa teria uma queda muito mais forte. Como é só uma correção, ele atinge mais alguns ativos específicos, então não necessariamente seríamos tão afetados. Aqui já é um ponto positivo para as ações brasileiras, né? E as americanas, então? Pode ter uma correção? Olha, até pode, mas para pensar comigo, a taxa de juros americana ela vai cair em breve, né? Então não necessariamente vai ter essa correção agora. Porém, vamos pensar o seguinte, o Buffett, a posição mais relevante dele ainda é a Apple, ainda tem o dobro aproximadamente da segunda maior posição, então ainda é muito relevante, porém, nós vimos ao longo dos anos essa posição crescer demais, ela cresceu cerca de 500%, é uma alta muito grande, eu acho que faz todo sentido ele fazer aquela venda ali pontual. Eu nunca vi na minha carteira, nunca aconteceu isso na minha carteira de uma posição disparar de forma tão grande e eu não ir aportando em outras o suficientemente num ritmo para diminuir essa exposição. Acontece que a Berkshire são bilhões e bilhões e bilhões e é difícil você ir compensando com aportes em outras posições. E o pior de tudo é que outras posições também subiram, né? Então não deu aquele apetite, né, de fazer um aporte fortíssimo. Aqui no Brasil a Transição Paulista começa a disparar na minha carteira, daqui a pouco vai lá a Vale despenca, eu aporto na Vale, e acaba acontecendo um equilíbrio natural. O portfólio do Buffett não aconteceu isso, e aí eu acho que pode fazer sentido ele reduzir, tendo essa sensação de que a Apple ganhou um peso muito grande na carteira. Essa é a minha visão. O outro lado, vamos supor que eu estou errado, que vai ter recessão, ou que de repente vai ter ali uma correção muito severa em várias empresas dos Estados Unidos, enfim. Por esse lado, a Berkshire tem um caixa gigantesco e o Buffett, junto com a Berkshire ali, vai fazer a festa comprando ações descontadas, ações que apanharam demais. Então, na minha visão,
a Berkshire é super interessante nesse cenário, tá? Mas não é recomendação, só para refletir aí e escreva nos comentários o que você acha disso. E vamos agora falar então do Howard Marks, que fez umas movimentações aqui em ações do Brasil. Ele é meio que um gênio aqui, né, dos ciclos de mercado. Será que ele está vendo alguma coisa? Bom, ele revendeu aqui 30% da sua posição do Itaú e 11% da sua posição da Petrobras e fez novas apostas, né? Apostas entre aspas, né? Ele comprou empresas aqui que eu vejo que estão muito baratas mesmo, essa é a minha opinião, né? Então, ele também reduziu 1% da posição que ele tinha do Bradesco ali, ou seja, praticamente nada. O Bradesco a gente nem conta que ele mudou, né? Manteve-se igual. Então, a nova posição, a Gerdau, ocupa 0,37% da carteira, 5,9 milhões de ações ele comprou. A Vale ele aumentou em 10,73 o peso que ele já tinha, é uma posição relevante, ele comprou 1,24 milhões de novas ações, agora chegando a 2,72% da carteira. Ele comprou um pouquinho aqui de Braskem Azul, aí essas empresas eu já acho meio complexas, né? Mas enfim. Então, dando uma olhada aqui no portfólio do Howard Marks, a primeira coisa que a gente tem que saber é que quando a gente pega um fundo grande ali do exterior investindo em ações brasileiras, normalmente eles vão investir em empresas maiores, eles não vão pegar, sei lá, Sanepar, Irani, vai ser mais raro, né? Isso aqui fica por conta de fundos brasileiros. Lá fora vai ser mais difícil. Bom, a gente vê então a maior posição é a Vale, que aumentou inclusive, a Vale 2,72% do portfólio, a maior ação brasileira no portfólio e uma das maiores do portfólio inteiro, né? O Bradesco, que ele praticamente não mudou muito ali a posição, é a segunda maior brasileira. Petrobras na sequência, que ele reduziu, assim como o Itaú. E aí tem as novas aqui, a Gerdau, né, entrando aqui, a Braskem Azul. Essas são ações brasileiras que ele tem. E dando a minha opinião aqui sobre a troca que ele fez, então vamos resumir as duas maiores vendas aqui, Petrobras e Itaú, e comprou Vale e Gerdau. Na minha opinião, sim, é melhor, porque eu gosto dessas duas empresas aqui, embora não tenha Gerdau, eu gosto de como ela, o cenário que ela está passando aqui de preços um pouco pressionados, e principalmente a Vale, né? E a gente pode entender aqui que ele está com uma visão talvez um pouco positiva em relação à China. E em relação à China não teve muitas novidades desde os últimos vídeos que eu trouxe para vocês, aquela expectativa, né, de estímulos para o setor imobiliário, depois do PIB ali ter decepcionado um pouco, veio 4,7, era esperado 5,1, né? Então assim, nada de outro mundo, o país continua crescendo e essas expectativas aí dos estímulos no setor imobiliário às vezes causam algumas oscilações aqui, né? Isso resumindo assim a grosso modo, né? Porque eu queria comentar aqui com vocês essa notícia aqui que tem surgido, né, ganhando força. Ganha divergência entre China e Europa sobre carros elétricos. Os europeus estão querendo taxar a entrada de carros chineses nos países do bloco. E aí a China está contestando ali na Organização Mundial. Então assim, isso pode talvez oscilar, trazer algum impacto aqui no setor do minério de ferro, embora assim a demanda de aço geral não vai mudar muito, porque os carros precisam ser construídos. O grande ponto é, se isso aqui impactar os planos da China, exatamente o que eu acabei de comentar, a troca ali do aço, né, e colocar, por exemplo, um dos pontos que eles estavam querendo colocar muito é nos carros elétricos, eles têm esse impacto aqui, pode ser complicado para eles. Mas enfim, em outros vídeos a gente fala mais sobre isso, não se esqueça do like no vídeo e sua inscrição no canal. Um abraço e até o próximo, valeu!